Programa APASB na TV. Apoio Cultural. Walter Beltrame, Materiais de Construção. Olá, Santa Maria e região! Estamos iniciando o nosso programa APASM na TV, o programa da Associação dos Profissionais de Administração de Santa Maria, aqui na nossa TV Santa Maria, o canal da nossa comunidade. E como você sabe, nosso programa conta sempre com o apoio de Walter Beltrame. Este é o nome em materiais de construção. Você quer saber mais sobre o trabalho da APASM? Acesse o site da associação www.apasmrs.org ou os perfis da entidade nas redes sociais no @apasmoficial. E hoje vamos falar um pouco sobre o desenvolvimento tecnológico de empresas de Santa Maria, inclusive de startups. Estamos aqui recebendo em nosso estúdio, para falar sobre esse assunto, Felipe Carlotto, ele que é engenheiro e também empresário do ramo tecnológico, inclusive de uma startup de Santa Maria. Felipe Carlotto, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, no nosso estúdio. Uma satisfação poder recebê-lo e também falar de um assunto tão nobre para o nosso desenvolvimento, para as nossas empresas e nós também poder público, por que não? Né? Desenvolvimento tecnológico é geração de renda, geração de emprego e isso traz desenvolvimento. Felipe, quero saber inicialmente contigo, qual é o ramo de atuação hoje da startup que você atua, você como engenheiro, você como empresário, qual é o ramo de atuação e quais clientes que hoje a startup que você trabalha e gerencia é focada? Então, primeiramente, obrigado pelo convite, Rodrigo. Eu agradeço a você, agradeço a Associação dos Profissionais de Administração de Santa Maria pelo convite. É uma grande honra estar aqui na televisão, né, conversando com todo mundo, com essa audiência maravilhosa. Para nós também. E hoje a Fox, a Fox IoT, né, a startup que a gente fundou, a gente tem um sistema de monitoramento de temperatura que é utilizado para monitorar a temperatura e umidade de medicamentos de alto custo e alguns biocomponentes, como sangue, seus derivados, alguns reagentes e até mesmo materiais perecíveis à temperatura. Então a gente vem com dois propósitos. O primeiro deles é melhorar a gestão do monitoramento desses materiais. Hoje muitas vezes o pessoal tem que fazer um monitoramento à mão, se deslocar até o refrigerador ou onde está armazenado esse tipo de material, anotar numa planilha de controle como é que está a temperatura. Sim. E o nosso papel nisso é melhorar essa gestão. A gente instala um dispositivo físico lá, um termômetro inteligente, ele faz as coletas de temperatura automática, envia para a internet e lá a gente consegue fazer todos os relatórios de controle, tudo já automaticamente. Né? Você é focado em hospitais, laboratórios? A gente tem se focado mais no setor de saúde, então hospitais, laboratórios de análise clínica, hemocentros, farmácias, algumas veterinárias, mas a gente já está começando a se aventurar em alguns outros mercados. Supermercado é um bom nicho, então mercado de alimentos também, mas primeiro a gente está tentando se focar no mercado de saúde. Saúde privada, saúde pública? Assim, saúde privada, principalmente, tá? Então hoje nossos clientes são basicamente privados, com o setor privado, mas é claro que eventualmente a gente vai tentar entrar no setor público também, que demanda bastante desse tipo fica aqui na região os clientes de vocês, assim, ou já há outros clientes de outros estados, de outra região? Não, hoje a gente tem atuado com clientes principalmente de Santa Maria, né? Porque a gente começou com esse nosso serviço há um ano atrás, praticamente. Então a gente está trabalhando principalmente em Santa Maria e é um dos desafios da empresa agora é começar a expandir para a região, então sair de Santa Maria, começar a atacar outras cidades e esse é um dos desafios atuais. Então os nossos clientes hoje aqui em Santa Maria, eu posso citar alguns aqui, que é o Hemocentro do Hospital de Caridade, Lab Vida, Causo são nossos clientes e a gente tem atuado com algumas veterinárias, Vet Center, alguns pet shops que também têm vacinas. Que a gente atua mais ou menos nesse setor. Controla isso em tempo real a temperatura? Isso, a gente consegue ver em tempo real como é que está a temperatura, melhora essa questão das planilhas, então a gente já faz isso automaticamente, não precisa mais ninguém ir lá e ver como é que está a temperatura no local, é só acessar o nosso site, ele já consegue ver a temperatura em tempo real e além disso a gente consegue detectar se está saindo a temperatura fora do parâmetro. Então digamos, vacinas é uma coisa bem sensível, tem que ficar de 2 a 8 graus. Se a gente detectar que o refrigerador ele
está sofrendo algum problema, a temperatura está subindo, a gente consegue avisar o gestor disso, que a temperatura está saindo fora do padrão, antes que as vacinas sejam perdidas, né? Antes que sofram algumas avarias. Sim. Isso é um problema que acontece muito no setor de saúde. Por ano são bilhões de medicamentos que são descartados por problemas desse tipo. Então a gente vem justamente para melhorar a segurança e garantir essa eficiência no armazenamento. Sim. Até você me falou também antes, inclusive, que você é formado pelo FSM, né? Que você, inclusive, tem a empresa já formada dentro do próprio FSM. Explique como é que surgiu a Fox Yacht e IoT, né? E como é que surgiu a startup e como é que vocês se encontraram no FSM e hoje vocês fazem parte, inclusive, da incubadora, né? Sim. Falando da incubadora desenvolvendo a empresa. Conte como é que surgiu. Isso é para nos instigar e nos mostrar que é possível em Santa Maria fazer esse tipo de negócio. Tá. A Fox IoT, ela nasceu em 2016 por 4 engenheiros eletricistas formados pela Universidade Federal de Santa Maria. Depois a gente acabou agregando mais um analista de sistemas. E nesse meio tempo, a gente só conseguiu se formar como empresa porque a gente participou do edital de incubação. Então foi no edital de incubação que a gente conseguiu formalizar a empresa, regularizar ela, e aí sim a gente deu cara de empresa mesmo. Foi quando a gente teve uma ideia, vamos trazer o nosso TCC, e a gente viu que tinha algum apelo mercadológico nisso daí para tentar montar uma empresa. Saiu o edital de incubação naquela época, a gente pensou, por que não se inscrever? A gente se inscreveu, apresentou o pitch, conseguiu passar, conversou com um monte de gente, um monte de gestor, um monte de gente bacana, nos deram vários feedbacks, o que a gente poderia melhorar, e nisso a gente realmente viu que tinha uma oportunidade ali, e a gente acabou montando a empresa, hoje a gente está com a empresa faz 2 anos dentro da incubadora, então nós somos cria da Pulsar, que é a incubadora da Agitec, vinculada ao FSM, né, Agência de Inovação e Transferência de Tecnologia. Então a gente tem muito a agradecer o pessoal de lá, eles nos dão todo o suporte possível, que a gente tem várias dúvidas, né? Você imagina, são 3 engenheiros hoje e um analista de sistemas que tem uma capacidade técnica enorme, só que falta muito apelo de gestão, a gente tem dificuldade jurídica, dificuldade financeira, e a gente todo dia está aprendendo alguma coisa nova e o pessoal da incubadora tem muito a nos auxiliar com isso, né? Então, acabou sendo um diferencial, inclusive, para vocês. Acabou sendo um diferencial e, inclusive, a gente também tem que agradecer não só a incubadora, mas todo o FSM por nos ter dado a qualificação técnica. A gente tem muito contato com o professor lá dentro, o nosso grupo de pesquisa da elétrica ainda é um setor importante dentro da empresa, então isso é uma coisa que a gente tem que agradecer, a gente sempre vai tentar retribuir de volta para o que a universidade nos deu, né? Pô, isso que é legal trazer, às vezes se discute tanto qual é o papel do setor público, das instituições de ensino, né? Ainda mais pública como o FSM, né? Tá aqui um relato do Felipe falando que o FSM, né, foi um incentivo, foi um diferencial, inclusive, né, para surgir empresa tecnológica que traz justamente, procura trazer e já traz desenvolvimento para a nossa cidade. Felipe, outra questão também que a gente quer saber de ti. Você é jovem, você é novo, a gente sabe, você é recém-formado, digamos, eu digo menos de 10 anos de formatura, né? Todo mundo fala que menos de 10 anos é recém-formado. Então a gente vê como você é jovem, tem essa experiência já. Quais as principais dificuldades hoje de ser um jovem empreendedor, principalmente nessa área tecnológica, de engenharia? O que você vê hoje que foi preciso superar para chegar nesse ponto que vocês conseguiram? Eu digo que seria a falta de experiência. Então, quando a gente começa, a gente tem muita vontade de fazer as coisas, mas falta um pouco de experiência. A gente não tem aquela bagagem de gestão de negócio, sim, falta muita ideia de mercado. Então, nós mesmos, a gente iniciou a empresa com uma ideia, mas no final das contas, hoje essa ideia está engavetada. A gente teve que mudar ela. Vocês mudaram então em relação ao TCC que tinha? Exatamente. A gente teve que mudar essa ideia porque a gente viu que no futuro a gente não ia conseguir levar para o mercado. Então, ia ser um produto caro e hoje a gente está com o sistema de monitoramento de temperatura, que é um sistema que realmente é útil para as pessoas. Então, no meio desse caminho todo, a gente teve que mudar e pensar numa ideia nova, num produto novo, para conseguir atender o mercado. E isso é um problema que eu vejo bastante com os jovens, enfim, como a gente está bastante no meio, né, a gente consegue ter essa percepção, é que as pessoas elas pensam numa ideia revolucionária, que vai revolucionar o mundo, só que não conseguem atender uma dor do mercado. Então, esse tempo que de experiência que eu tenho até hoje, que é relativamente bem pequeno, eu me formei faz 2 anos praticamente, então eu digo que as pessoas têm que sempre olhar o mercado, têm que tentar atender o mercado, tentar resolver uma dor do cliente. Aí sim vai conseguir levar a ideia para frente, vai conseguir que a empresa dê certo. Até a gente vê, às vezes, nos editais de incubação da própria Pulsar, da incubadora tecnológica da UFSM, que às vezes o desafio, o próprio André, né, do Sebrae, né, falou, o próprio também Silon nos falou também, que às vezes é você identificar que aquela empresa tenha continuidade. Você
quando se submeteu à empresa, você estava com o negócio inicial lá do TCC e vocês mudaram depois ou vocês, antes de participar do edital, vocês mudaram para poder se adaptar e atender esse requisito inicial? Não, a gente entrou na incubadora com uma outra ideia. Ah, com uma outra? A gente tinha uma outra ideia. Sim. E a gente passou na banca porque isso é uma coisa que a gente escuta até hoje, foi que eles acreditaram no nosso time. Então eles acreditaram que a gente tinha capacidade de criar alguma coisa. Isso é muito importante, assim. Vocês se adaptaram no meio do caminho. Exato. Então, depois de ter conseguido, tiveram que mudar o ramo de negócio. Exato. Para trocar, para poder justamente ter essa sustentabilidade. Justamente para ter essa sustentabilidade. Isso é uma coisa muitas vezes difícil, assim. Dificílimo, com certeza. E ainda mais no Brasil, a gente tem uma mentalidade que a gente não pode errar. Isso. Diferente de alguns outros países, que nem nos Estados Unidos, e é uma característica que a gente tem que ter em mente, que é a gente tem que errar, mas tem que errar rápido e errar barato. Então a gente não pode ficar enrolando muito na ideia, insistindo. Se não deu certo, tem que tentar antecipar algumas coisas, prever para não ter algum prejuízo ou lá na frente perceber que não vai dar certo, captar algum investimento e quebrar o investidor ou alguma coisa desse gênero, também, né? Isso é um problema. Então a gente resolveu, não, peraí, vamos engavetar esse projeto, vamos elaborar outro que a gente vai conseguir atender. E já estava andando no negócio, né? Sim, já estava andando. Vejam só esse exemplo, né? Às vezes você tem que se adaptar ao mercado. Se adaptar ao mercado. Né, não poder quebrar, fechar e perder a incubação tecnológica no FSA, né, tem que fazer essa adaptação com o negócio funcionando. Né? Exatamente. É como se fosse um médico fazer uma cirurgia com o paciente dali, né? Tem que manter funcionando o negócio. Você, já desde então, você recomenda hoje para o jovem que quer empreender conhecimento em gestão, mais vontade, mais conhecimento técnico, mais coragem? O que você recomendaria hoje para quem quer empreender? Ou esse mix todo, ou mais alguma coisa que você gostaria de destacar? Como a gente vem da engenharia, a gente tem essa bagagem técnica muito forte, né? Então, isso é uma coisa que pesa bastante. Então, assim, para montar uma empresa, até eu vou citar o Thales Gomes, ele é um dos fundadores do 99 Taxi, que é uma das primeiras startups brasileiras de sucesso, que virou um unicórnio há pouco tempo, que é uma empresa que vale mais de R$1 bilhão, né? Unicórnio. Ele fala que uma empresa, para ser formada, ela tem que ter principalmente 3 pessoas-chave, assim. Uma empresa de tecnologia, né? A primeira delas é o desenvolvedor, tem que ter um cara técnico que vai botar a mão na massa, ou no programa, ou no hardware, ou enfim, tem que ter um cara técnico que vai conseguir fazer isso. Tem que ter um cara que ele vai cuidar mais da parte operacional da empresa, vai conseguir trabalhar lá dentro mais rápido, assim, vai conseguir cuidar da parte administrativa, da parte financeira, e que tem que ter o cara do business. O cara do business é o cara que vai estar vendendo, é o cara que vai estar conversando com o cliente, é o cara que vai estar sempre correndo atrás, vai estar exigindo melhorias lá para o programador. Então esses são os 3 tipos de perfis que tem que ter dentro da empresa. Então eu vejo assim, quando for montar uma empresa, pode ter qualquer característica dessa, sabe? Então pode ser bastante técnico, pode ser um cara da gestão, pode ser um cara que cuida bastante da parte comercial, mas tem que tentar formar uma equipe que se complemente, assim, entendeu? Então existem pessoas que são boas nos 3 casos, né? Então isso é importante. São exceções, São exceções. Isso. Mas é importante a gente ter essa ideia, assim. Então, formar uma equipe com essas 3 complementaridades, eu acho que é importante. E, geralmente a empresa consegue ir mais para frente, sabe? E é um diferencial para a empresa. E é um diferencial para a empresa, exatamente. Agregar. A gente nasceu com esse problema. Nós nascemos com a maioria técnico. E hoje a gente sofreu bastante, mas a gente já está conseguindo se desenvolver em outras áreas. Eu trabalho mais na parte comercial e o outro William, meu sócio, trabalha mais na parte operacional. O Lucas e o Gomes o Lucas e o Rafael trabalham mais na parte de desenvolvimento mesmo. Então a gente conseguiu mesclar e cada um vem se desenvolvendo cada vez mais em determinada área. Sim. Você sempre quis ser engenheiro? Ou também você pensava no fundo um dia ser empreendedor? Ou foi por acaso ou foi por necessidade? Ou foi por oportunidade? Sim. Também? Eu sempre quis ser engenheiro. Isso era uma coisa que eu sempre queria ter feito, era a engenharia elétrica. A parte de empreendedorismo assim começou a vir depois, sabe? Porque a gente não tem muito na cultura nossa a aprender. Então não tinha esse vislumbre lá quando eu era pequeno de eu quero ser empreendedor. Isso começou a vir com o passar do tempo, eu comecei a observar algumas coisas. E esse é um movimento que está acontecendo no Brasil hoje, sim. Em Santa Maria está começando a acontecer mais agora. Começar a sair da universidade, pensar maneiras diferentes de o que a gente pode fazer, não ir procurar um emprego formal, não ir para uma empresa de grife, mas fazer alguma coisa diferente, aprender coisas diferentes. Então isso é uma tendência, assim, e foi o que a gente começou a fazer, né? Mas eu sempre fui uma pessoa que quis fazer, sempre fazer coisas diferentes, fazer coisas a mais, fui sempre bem proativo. Eu acho que isso ajuda, tanto na comunicação, quanto conversar com as pessoas, conseguir explanar a ideia para um grupo de pessoas, isso é muito importante. Então isso foi uma facilidade que eu tive e eu acho que foi alguns dos diferenciais, mas
começou a ideia de montar uma empresa, assim, realmente, depois que eu entrei na faculdade, que eu comecei a perceber que era uma startup, e comecei a entender como é que funciona esse processo todo. Então, isso começou depois. Mas diria que tem acontecido mais isso, os jovens empreendedores hoje, eles têm olhado mais para esse lado, assim, eu posso fazer o diferente, posso montar uma empresa que tenha uma escala global, digamos assim, posso resolver um problema da humanidade. Isso é um sentimento que eu percebo hoje nos jovens, assim, nas pessoas que querem fazer o diferente, eles têm essa ideia de criar uma empresa. E empreender, né? Empreender. Você mesmo citou, não apenas mais se formar para trabalhar em grandes empresas, sair de Santa Maria. Exato. Você está sendo um exemplo, né, um legado para a história, né? Você está vindo de uma área tecnológica, né? Sim. Realmente Santa Maria não é o foco, mas você está aqui em Santa Maria, desenvolvendo desde Santa Maria, tentando crescer a partir da nossa cidade, gerando esse desenvolvimento e trazendo emprego para a nossa cidade. Felipe, esse nosso assunto é bastante extenso, a gente vai para um breve intervalo e nós já voltamos. Na vida, você tem muitas escolhas. Qual caminho seguir? Qual escola estudar? Qual profissão atuar? Em quem confiar? É por isso que a Casa Maria agradece por ser uma de suas escolhas. Casa Maria, amparo assistencial a pessoas em tratamento oncológico. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Olá, estamos de volta com o nosso programa APASME na TV, o programa da Associação dos Profissionais de Administração de Santa Maria, aqui na nossa TV Santa Maria, o canal da nossa comunidade. Nosso programa conta sempre com o apoio de Walter Beltrame. Este é o nome em materiais de construção. Como você observou, desde o primeiro bloco estamos aqui falando sobre startups, desenvolvimento tecnológico e empresas, né, do ramo tecnológico. Estamos aqui com o Felipe Carlotto, ele que é engenheiro, empresário do setor tecnológico, que tem uma startup hoje na incubadora tecnológica de Santa Maria e que, diferente de muitos outros profissionais formados da área, não foram embora de Santa Maria, né? Coragem para empreender, desenvolver e abrir negócio aqui em Santa Maria. E esse seu negócio, inclusive, a gente estava falando no intervalo, Felipe, você trabalha com a internet das coisas, né? Veja só o tamanho e a subjetividade de ser, às vezes, para o grande público entender essa internet das coisas. Como é que vocês hoje abordam isso dentro da empresa de vocês? O que é a internet das coisas, né? A internet das coisas é um conceito relativamente novo, assim, começou, foi citado em 97, se não me engano, por um pesquisador americano. Começou a surgir no Brasil faz uns 2 ou 3 anos. Então é uma tecnologia nova, assim, mas o conceito dela é bem simples. É conectar coisas na internet diferentes, assim. Então, digamos, é conectar, no nosso caso hoje a gente conecta refrigerador, então, por exemplo, a gente consegue ver como é que está a temperatura de casa pela internet de cada refrigerador. A gente já tem trabalhado com alguns outros projetos que é vinculado ao setor elétrico, então conseguir realizar um monitoramento de alguma coisa à distância direto pela internet. Mas indo mais além, assim, hoje, por exemplo, o teu celular conectado na internet já faz parte de um processo da internet das coisas, que foi um dos primeiros surgidos, né? Mas o teu carro vai estar conectado na internet, daqui a pouco a tua televisão hoje já está conectada na internet, daqui a pouco as tuas roupas vão estar conectadas na internet, tudo vai estar conectado na internet. É uma visão futurística, inclusive. Uma visão futurística, inclusive. Por exemplo, um dos casos mais clássicos... Mas que não está deixando de ser, né? Aos poucos a gente está caminhando para esse mesmo sentido. Né? Exato. Um dos casos mais clássicos é da geladeira conectada na internet. Então, por exemplo, você pode perguntar para a geladeira de casa o que está faltando dentro dela e você pode mandar um supermercado entregar em casa direto. Às vezes você nem precisa fazer isso, né? A própria geladeira já pode mandar a lista de compra para o supermercado e já entregar em casa, sem você nem saber. Então, vocês já estão começando a fazer isso no próprio trabalho de vocês, né? Exato. Já começando a controlar a temperatura, daqui a pouco evolui para outro nível. Mas assim, então a gente quer saber, você, como eu te falei no início ali, você é um exemplo para os jovens que pensam em sair de Santa Maria
para ter empregabilidade, trabalhar numa grande empresa, né? E você trouxe a questão do empreendedorismo, né, na sua área, na área tecnológica. E em Santa Maria, você vê hoje que a cidade tem um potencial para ser um polo ou desenvolver mais startups. O que você pensa que está acontecendo hoje e que pode melhorar ainda nesse sentido? Sim, Santa Maria já é um polo educacional, né? Então a gente tem inúmeras universidades e uma massa pensante muito grande aqui dentro. É um pensamento crítico que acontece que é enorme, assim. Então as pessoas estão começando a entender esse processo de empreendedorismo, de startups, o que é inovação, o que eu posso fazer. E sim, está surgindo ideias gigantes, assim. Na própria Pulsar, lá existe o programa de pré-incubação que selecionam ideias antes de se formar a empresa, sabe? Para validar mercado, para entender como é que funcionam os clientes, para entender realmente se o produto está pronto, se aquele produto resolve a dor do cliente ou não. Então isso é um processo bem interessante. E esse ano eu acho que já estou fazendo recorde nas inscrições, então a gente consegue ver que esse movimento está crescendo, as pessoas estão entendendo e é bem importante sim que isso aconteça, sabe? Para o desenvolvimento de Santa Maria, para o desenvolvimento da sociedade em si, a gente viu inúmeras cidades que isso já está acontecendo, é uma realidade, né? Florianópolis, que a gente foi viajar, lá é um polo de inovação e você vê, Florianópolis foi uma cidade que é considerada turística, eles tinham um PIB enorme no turismo, e eles acabaram superando o PIB do turismo pelo PIB da tecnologia. Então isso mudou de 20 anos atrás, mas começa muito antes, né? Então, mas o poder público lá também deu uma investida forte, inclusive, né? Como mudança de legislação, que você acha que Santa Maria tem como se espelhar em Florianópolis hoje para tentar fazer esse caminho? Sim, eu acho que Santa Maria deveria fazer isso, se espelhar em Florianópolis. Claro que é difícil, né? Eles são uma cidade... É turismo, né? É uma capital, mas algumas coisas parece que são possíveis, algumas coisas são possíveis. E eu acho que lá eles se uniram, as entidades todas presentes no ecossistema deles, eles conseguiram uma união para um propósito comum, que foi o desenvolvimento da cidade inteira, né? Então isso é uma coisa que falta em Santa Maria, eu acho que a gente tem que fazer. Pegar as entidades chaves da cidade, fazer com que elas se entendam e levar para um propósito comum. Isso é muito importante para desenvolvimento de empresas, para desenvolvimento da sociedade, para desenvolvimento do município, enfim, para Santa Maria se tornar um modelo. Eu acho que esse é o caminho. E no poder público também, alguma questão da lei, exatamente. Né? Porque às vezes até tinha trazido o André do Sebrae aqui, tinha dito, poder público, contanto que não atrapalhe, já é o primeiro passo, né? A questão da lei de inovação, que talvez Florianópolis também tem, e que deve ter ajudado, e que ajuda, inclusive, a desenvolver novos negócios nessa área. O que você hoje imagina que o nosso parque tecnológico hoje, que também é parte do poder público, né, poderia fazer ou tem e que pode ser um atrativo para essas empresas, até mesmo para a sua empresa ou para outras empresas desse setor? O que você enxerga? O parque tecnológico nosso ainda está aquém de ser desenvolvido ou você acha que ainda estamos indo para um caminho de melhorar isso em breve? Eu acho que o parque tecnológico está no caminho certo. Ele é um setor, um órgão que ele é responsável, por exemplo, para a empresa saírem da incubadora e irem para o parque tecnológico. Então lá deve ser uma peça-chave no ecossistema de inovação do município, no ecossistema de tecnologia. Se a gente for observar, por exemplo, o Sapiens Park, que é o parque tecnológico lá de Florianópolis, eles começaram o desenvolvimento do parque há 20 anos atrás. Então hoje a gente já está com quanto tempo do nosso parque? 10 anos? 10 anos aproximadamente. Então, é um ecossistema e a nossa cidade é muito diferente de Florianópolis, né? Então a gente tem que levar isso em conta também. Mas a gente está no caminho certo, falta ainda a gente conseguir entender realmente como auxiliar o parque, como tornar o parque viável, assim. Eu acho que é levando empresas para lá, conseguindo fazer esse translado, digamos assim, das pessoas de um lado para o outro mais fácil para lá também, isso é uma coisa que justifica as pessoas não irem tanto para lá, né? Então, eu acho que se a gente conseguir mesclar essas coisas, o Tecnoparque tem tudo para dar certo e ele é uma peça-chave para esse desenvolvimento do município. Então, você citou a questão de Florianópolis, né? Florianópolis é uma cidade de turismo que superou. Hoje a gente também, digamos, é serviços, né? E pode superar, porque Santa Maria, quer não, eu sei que o Florianópolis tem turismo atrativo, sim. Santa Maria traz estudantes, né? Sim. Então, fixar esses estudantes talvez seja esse desafio. Né? Então, isso você acredita que a própria faculdade, as próprias universidades podem mudar isso, ensinar empreendedorismo? Empreendedorismo sem ensino ou você acha que já se vem de berço também? Eu acho que são ambas as coisas. Eu acho que empreendedorismo é uma coisa que as pessoas não nascem sendo empreendedoras, elas vão evoluindo com o tempo, né? Mas tem que ser ensinado dentro da universidade. Isso já tem acontecido. Tem muitos cursos que agora, na minha época não tinha, mas agora já estão tendo cadeiras de empreendedorismo. Em seguida a gente recebe turmas lá na incubadora que tem nos ajudado bastante, assim, turmas de comunicação, turmas de engenharia, turmas de jornalismo, que vão lá, entendem o que a empresa faz e nos dão dicas. Pessoal, acho que vocês podem melhorar nisso. Eu acho que vocês podem melhorar naquilo lá, entendeu? Então, realizam trabalhos das disciplinas com um case real que seria nós e nos ajudam também a desenvolver o nosso negócio.
E eles acabam vendo essa realidade, sabe? O que é uma empresa, o que ela está fazendo, que tipo de coisa que eu posso criar. Isso é bem importante ter essa união, como eu disse, né? Complementar as atividades de cada pessoa. Ninguém nasce fazendo empreendedorismo, né? Você citou uma frase muito legal. Ninguém nasce fazendo, né? Tem que se evoluir, tem que se estimular, se incentivar, até mesmo na faculdade. Você e sua empresa têm ideia ou perspectiva de expansão para esse ano nos negócios? Ou você ainda, a crise política, econômica, até mesmo a instabilidade das eleições e a greve dos caminhoneiros ocorrida prejudicou a expansão dos negócios da área tecnológica? Ou você acha que isso está sendo superado ou há um outro caminho para ser superado nesse sentido? Nós somos uma empresa relativamente bem pequena ainda, né? A gente atende clientes de Santa Maria e, como eu falei no início, um dos nossos desafios atuais é conseguir a expansão daqui, sair da cidade de Santa Maria e começar a atacar clientes de fora. Isso é até um problema de Santa Maria também, porque a gente, comércio e serviço é muito focado na região. A gente não consegue expandir daqui para fora, sabe? Tem alguns casos que tem esse exemplo, mas ainda não. Então esse é um dos nossos desafios, a gente quer se firmar no Rio Grande do Sul primeiro, é uma visão estratégica que a gente tem. E é um dos desafios. Claro que a greve dos caminhoneiros ali atrapalhou um pouco, essas questões todas acabam atrapalhando porque a gente tem muito contato com o cliente, daí o cliente acaba atrasando algumas coisas, não consegue nos receber, dificulta um pouco o nosso contato comercial, assim, isso pesa bastante bem numa hora que a gente precisa. Mas não é um empecilho, mas não é uma coisa que vai nos prejudicar a longo prazo, digamos assim. Então, nosso desafio sempre é o mesmo e a gente tem que conseguir superar e é um problema de startup, sim. O nosso dia a dia é conseguir superar o desafio. Sim. A questão também de logística que vocês trabalham, vocês atendem os clientes de vocês, além da internet, assim, se tem algum problema de estar desregulado, por exemplo, o aparelho lá, o equipamento, vocês têm alguma questão de logística estratégica que vocês trabalham, assim, que pode ser um princípio também inovador para outras empresas que queiram desenvolver tecnologicamente, atuar nesse sentido, até para complementar e ajudar vocês no negócio de vocês, inclusive? Hoje ainda a gente não tem muito elaborado, até porque não tem tanta necessidade, mas quando começar a crescer, realmente a gente vai ter que elaborar alguma logística, tanto porque a gente trabalha com um dispositivo instalado no cliente, né? Sim, até porque hoje você mesmo citou, trabalha em Santa Maria região, né? Porque se você pretende expandir, né, vai se tornar um desafio para você. Sim, vai se tornar um desafio. E talvez seja um negócio que vocês possam explorar ou que outros possam agregar junto com vocês. Sim. Né? O que você imagina hoje da área tecnológica, de logística, que poderia ajudar e teria espaço para Santa Maria, para quem gostaria, que não é do ramo de vocês, mas que poderia ajudar vocês ou até mesmo outras empresas? Hoje, pensando em logística, assim, existem inúmeras coisas que a gente pode fazer, né? Desde utilizar a inteligência artificial para calcular melhor a rota, calcular os pontos. E tem muito espaço para se inovar nesse setor, que é um setor que necessita de inovação e é um setor que é gigantesco no Brasil. E voltando a falar do comércio e serviço em Santa Maria, como a gente tem isso muito forte aqui, a gente precisa inovar nele também, se tornar referência nesse serviço. Sim. E a tecnologia, ela auxilia nesse ponto também, sabe? Então, não adianta a gente querer, vamos esquecer comércio e serviço. Eu acho que é totalmente pelo contrário. A gente já é forte em comércio e serviço, vamos tornar o comércio e serviço mais forte ainda. Tem que aperfeiçoar ainda mais. Com o auxílio da tecnologia, a gente vai conseguir. Sim. Você acredita que hoje, até mesmo para o comércio e serviço, para a área tecnológica, falta mesmo o investimento em pesquisa e desenvolvimento de produtos, ou até mesmo de novos serviços? Ou vocês veem que isso na universidade já acontece e o setor público não faz? Parece que se espera mais que o setor público faça, as universidades façam, o setor privado não faz. Sim. Né? Parece que fica um jogo de empurra-empurra. O que dá para fazer hoje, do seu ponto de vista? As universidades podem investir, estão investindo, mas o setor público parece que está esperando que a universidade faça. É possível ambos fazerem, do seu ponto de vista? Ou ainda o empresário está muito fechado em Santa Maria para essa questão? Não, eu acho que está começando a mudar a mentalidade. Eu já tenho conversado com vários empresários, essas missões que a gente tem feito, vários empresários participaram, né? Isso é um ponto muito importante, sim, para a gente conseguir entender. E a questão da pesquisa e desenvolvimento, as pessoas têm que entender que pesquisa e desenvolvimento vai dar resultado a longo prazo. Não adianta querer para hoje, né? Não adianta querer para hoje, exatamente. E um problema do setor público e da universidade, principalmente da universidade, né, se faz muita pesquisa e pouco desenvolvimento. Então, a startup, a gente já trabalha com alguns projetos de pesquisa e desenvolvimento com algumas concessionárias de energia. Isso seria um segundo trabalho que a gente faz lá na empresa. Sim. Então, a gente auxilia no desenvolvimento de projetos de pesquisa e desenvolvimento que a universidade faz e que a concessionária de energia precisa. Então a gente vem no caminho de tornar essa pesquisa da universidade em um produto para a concessionária poder usar. Sim. Esse é o nosso objetivo. É um desenvolvimento que você fala. É um desenvolvimento que a gente Sim. E até para nós concluirmos nosso programa aqui, que dicas hoje, você que é um jovem empreendedor, que está saindo da universidade, você mesmo há menos de 2 anos se formou, já está com a empresa, né? Que dica você daria hoje para o jovem que está hoje, ou está se formando no curso técnico, ou até mesmo na área de serviço, quando você falou de outras
cursos, faculdades procuram vocês para pegar cases, inclusive. Sim. Que dica você daria hoje para quem quer empreender, que é jovem, que quer com um grupo de jovens, né, empreender? Que dica você daria hoje, né? O que você considera como diferencial para começar um novo negócio? Eu acho que tem que encontrar um mercado, tem que encontrar um nicho de mercado. Não adianta pensar num produto e não ter quem atender depois. Então a gente tem que pensar assim, esse cliente eu sei que ele tem essa dor e esse meu produto vai resolver a dor desse cliente. Então eu acho que isso é o principal, assim, e é uma das coisas que falta ainda para as pessoas, achar que vai atender a dor do cliente, mas na realidade não vai. Então dá para fazer teste piloto, dá para fazer fazer primeiro um MVP, que é um mínimo produto viável, digamos assim, que é uma sigla que se fala bastante em startups, é desenvolver um MVP, né? E usa esse MVP e tenta captar cliente. Tenta ver se o cliente tem a dor, faz pesquisa, bate o cliente. A melhor coisa que tem que fazer é conversar com o teu possível cliente, né? Conversar com o mercado que tu quer atuar e tu quer resolver, conseguir começar, como você mesmo falou, né? Fazer a pesquisa e depois fazer o desenvolvimento. Né? E aí justamente encontrar esse caminho para desenvolver seu novo negócio. Então, a gente encerra aqui. Felipe, muito obrigado pela tua. A gente teria hora até mais pauta para conversarmos a respeito, né? Que desenvolvimento, startup, empreendedorismo e tecnologia é um assunto muito vasto. E deixa aqui as dicas do Felipe para você que quer empreender um novo negócio, né? Temos aqui um belo exemplo de superação, de desafio que conseguiu em Santa Maria, desenvolver uma área justamente não muito, que é o foco principal da cidade. Felipe Carlotto, obrigado pela tua presença aqui no nosso estúdio. Satisfação, certamente próximos convites virão. E você está nos assistindo? Obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo encontro. Programa APASB na TV. Apoio Cultural. Walter Beltrame Materiais de Construção.